Olá! Já pararam para pensar que um simples comprimido, ele na verdade dá o start numa jornada épica dentro do nosso corpo? Pois é. Hoje a gente vai desvendar essa missão passo a passo. É uma revisão rápida, mas super essencial para qualquer estudante de farmácia. Então, a grande pergunta é essa, né? Qual é o caminho que o medicamento percorre? A gente vai seguir essa trilha como se fosse um mapa mesmo, desde o momento da entrada até ele chegar no seu alvo. Vamos nessa? Bom, toda missão precisa ter um objetivo, certo? Na farmacoterapia, a ideia é usar medicamentos para curar ou prevenir doenças. Mas, para que o nosso agente especial, que é o fármaco, seja bem-sucedido, ele precisa passar por várias etapas críticas. Vamos conhecer agora o mapa dessa missão. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a preparação, que a gente chama de processo biofarmacêutico. Depois vem a viagem em si, a farmacocinética. Em seguida, a ação lá no alvo, que é a farmacodinâmica, e, por fim, o resultado. Vamos mergulhar na primeira etapa. A primeira etapa é o processo biofarmacêutico. Pensa nele como se fosse o lançamento do fármaco. É aqui que o princípio ativo precisa se libertar da sua forma, seja um comprimido, uma cápsula. Ele tem que se dissolver para ficar pronto para ser absorvido. Sem isso, a jornada nem começa. E aqui já surge um conceito super importante, a equivalência farmacêutica. Sabe o que significa? Basicamente é quando dois medicamentos são gêmeos na fórmula. Eles têm o mesmo fármaco, na mesmíssima dose e na mesma forma. Olhando para eles, parecem idênticos. Só que ser gêmeo na composição não quer dizer que eles vão agir exatamente da mesma forma. E é aí que entra a bioequivalência, que é fundamental. Ela não olha só para a fórmula, como a gente vê aqui do lado esquerdo. Ela olha para o desempenho lá no corpo, que está aqui à direita. Ou seja, a velocidade e a quantidade de fármaco que de fato chega no sangue. É esse teste que prova que um genérico funciona tão bem quanto o medicamento de referência. No fim das contas, a performance é o que importa. Certo. Com o fármaco liberado e pronto, começa a grande viagem, a farmacocinética. Pensa assim, é o estudo de tudo que o nosso corpo faz com o fármaco. E para nunca mais esquecer, a gente usa o acrônimo ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Vamos analisar cada uma dessas paradas. Começando com a letra A do ADME, a absorção. Esse é o momento em que o fármaco finalmente consegue entrar na corrente sanguínea. E como dá para ver na lista, tem vários fatores que podem ser aceleradores ou freios nesse processo. A presença de comida no estômago, por exemplo, às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha. Depende muito do medicamento. Agora a letra D de distribuição. Uma vez que ele está no sangue, o fármaco precisa de um transporte para chegar onde tem que agir. Pensa nas proteínas do sangue tipo a albumina, como se fossem uns táxis. Muitos fármacos pegam uma carona nessas proteínas. Mas aqui tem um segredo. Só a parte do fármaco que está livre, ou seja, viajando a pé, é que consegue sair do sangue para fazer efeito. Essa imagem mostra direitinho como isso funciona. Vê as moléculas que estão presas nas proteínas? Elas são só passageiras, estão temporariamente inativas. Apenas as moléculas que estão livres é que podem, digamos, saltar do táxi para agir. E por que isso é tão importante? Imagina um paciente desnutrido, que tem poucas proteínas. Ele vai ter mais fármaco livre circulando, o que pode aumentar o efeito do medicamento a um nível tóxico. Agora, a letra M de metabolismo. O destino principal aqui é o fígado, que é a grande estação de reciclagem do nosso corpo. O objetivo é modificar quimicamente o fármaco para que ele possa ser eliminado mais fácil. Na fase 1, o fármaco é meio que desmontado ou alterado. Depois, na fase 2, ele ganha uma etiqueta de uma molécula solúvel em água. É essa etiqueta que funciona como um passaporte para ele sair do corpo. E é aqui que a teoria se conecta totalmente com a prática. Fatores como a idade ou doenças no fígado diminuem a velocidade dessa reciclagem. Por isso, é preciso ajustar a dose. Ah, e uma curiosidade. É por isso que alguns medicamentos têm aquele aviso para não tomar com suco de toranja. A fruta pode inibir enzimas da fase 1 e bagunçar todo o processo, aumentando o risco de toxicidade. E a gente chega no clímax da jornada. O fármaco já viajou, foi distribuído e metabolizado. Agora chegou a hora de agir lá no alvo e logo depois ser eliminado do corpo. Até agora, na farmacocinética, a gente viu o que o corpo faz com o fármaco, né? Agora, a gente inverte o jogo. A farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o corpo. É o momento da ação, o ponto alto da missão, onde o efeito que a gente espera finalmente acontece. E essa ação pode ter duas faces, digamos assim. A ação primária é o efeito que a gente quer.
o motivo pelo qual o remédio foi prescrito. Já a ação secundária, bom, aí entra todo o resto. Outros efeitos que podem até ser bons ou neutros, ou o que a gente normalmente chama de efeitos colaterais. E, finalmente, a última letra do nosso ADME. E de excreção. Depois de agir, é a hora da limpeza. O corpo precisa eliminar o fármaco e tudo o que foi gerado no metabolismo dele. A principal rota de saída, como a gente vê aqui, é a via renal, pela urina. Mas outras vias também dão uma forcinha para completar a missão. E, de novo, olha a conexão com a prática clínica. Pacientes que têm a função renal comprometida, o que é bem comum em idosos, por exemplo, não conseguem eliminar os fármacos de forma eficiente. Isso pode fazer com que a substância se acumule no corpo, então o ajuste de dose se torna absolutamente crucial para evitar a toxicidade. Entender cada passo dessa jornada super complexa é o que permite que os profissionais de saúde consigam otimizar a terapia. O objetivo é sempre garantir a máxima eficácia com o mínimo de risco possível para o paciente. E qual é a missão final? Bom, depende do objetivo. A farmacoterapia pode ser curativa, quando a gente quer eliminar o inimigo, tipo um antibiótico numa infecção. Pode ser substitutiva, para repor algo que está faltando, como a insulina. Pode ser paliativa, só para aliviar os sintomas, ou restaurativa, para ajudar na recuperação. E o grande segredo do sucesso de um tratamento é manter a concentração do fármaco dentro do que a gente chama de janela terapêutica, como mostra esse gráfico. Imagina um corredor. Se a dose está muito baixa, na zona ineficaz, o remédio não faz efeito. Se está muito alta, na zona tóxica, ele se torna perigoso. O trabalho do farmacêutico é justamente manter o paciente ali, navegando nesse corredor seguro e eficaz. Dentro de um hospital, o farmacêutico clínico é o grande navegador dessa jornada. Ele quem revisa as prescrições, monitora as interações e previne erros, tudo para garantir que cada tratamento seja o mais seguro e individualizado possível. E essa vigilância é crucial, porque, infelizmente, os erros podem acontecer em qualquer etapa do caminho. Desde a prescrição feita pelo médico, passando pela dispensação na farmácia, no preparo da dose e, finalmente, na hora de administrar no paciente. Cada um desses passos é um ponto de controle vital. E isso não é só uma opinião, não. A ciência comprova. Como esse artigo ressalta, o trabalho do farmacêutico clínico é fundamental para que os pacientes tenham os melhores resultados e com a máxima segurança. É uma peça-chave em qualquer equipe de saúde. E assim a gente termina essa revisão. A pergunta que fica não é sobre um único fármaco, mas sobre todo o sistema. Agora que a gente conhece cada etapa, o desafio contínuo é como nós, como profissionais, podemos individualizar o cuidado e proteger cada paciente ao longo desse caminho tão complexo. Fica aí a reflexão.